Olá! Para terminarmos o estudo de equações polinomiais nessa primeira parte do assunto, nós vamos trabalhar a parte de multiplicidade de uma raiz. Então a gente já viu que dá para fatorar essa ideia do polinômio fatorado a partir de suas raízes. Agora, se α é uma raiz de p de x, tal que eu posso fatorar o p de x como x menos α elevado a m vezes q de x, e o q de α já é diferente de zero, ou seja, α não é raiz do q de x, então dizemos que α é uma raiz de multiplicidade m para o p de x. O que é a ideia da multiplicidade? É o número de vezes que aquela raiz vale como raiz do p de x. Ou seja, se uma raiz tem multiplicidade 2, ela é uma raiz dupla, ela vale por duas raízes desse polinômio. Isso quer dizer que eu posso dividir esse polinômio por x menos α duas vezes. Divide por x menos α, chega num quociente, divide de novo por x menos α e vai dar divisível novamente. Se essa raiz tem multiplicidade 5, significa que eu posso dividir por x menos α 5 vezes, tendo sempre o resto igual a zero. Ok? Então, alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, se eu fatorar um polinômio x ao quadrado menos 6x mais 9. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. É o quadrado do primeiro, x ao quadrado, aqui o quadrado do segundo, 9, que é 3 ao quadrado, e aqui no meio eu tenho 2 vezes x vezes 3, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então isso é x menos 3 ao quadrado. Logo, eu digo que 3, que zero é isso aqui, né? 3 menos 3 dá zero. Então, o 3 é raiz dupla de p de x. Eu poderia até comprovar isso fazendo Brio-Ruffini, né? Poderia pegar aqui e fazer um Brio-Ruffini bem pequenininho aqui, ó. 3, os coeficientes 1, menos 6 e 9. Vai dar 1, 1 vezes 3, 3 com menos 6 dá menos 3, vezes 3 dá menos 9, com 9, 0. Se eu aplicar aqui de novo para a próxima raiz 3, 1 vezes 3, 3, menos 3 dá 0. Então, ele é raiz dupla, ele vai ser divisível por x menos 3 duas vezes. Beleza? Por exemplo, se eu fatorar o polinômio m de x, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 3x mais 1. Isso aqui dá exatamente x mais 1 ao cubo. Então, eu digo que menos 1, né, porque é x mais 1, lembra que aqui o sinal da raiz aparece trocado, menos 1 é uma raiz tripla, ou raiz de multiplicidade de 3. Raízes que não se repetem são chamadas de raízes simples ou raízes de multiplicidade 1. Tá? Então aqui, né, vamos fazer o Brio-Ruffini para aquela ali também, para a gente dar uma olhadinha? Acho que aqui vai ter um espacinho. Então, 1 e os coeficientes 1, 3, 3, 1. Ah, desculpa, é menos 1, né, a proposta? Menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1, com 3 dá 2. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 1 mais 1, 0. De novo, menos 1. 1 vezes menos 1, com 2 dá 1. Vezes menos 1, mais 1, 0. E de novo, menos 1, 3 vezes aquela raiz. 1 vezes menos 1, mais 1, dá 0. Ok? Então, é isso que acontece. Quando eu tenho uma raiz com uma multiplicidade, eu posso aplicar ela dentro de Brio-Ruffini ali o número de vezes que a multiplicidade me diz para ir decompondo e para ir também fatorando o meu polinômio. Olha só que interessante, então, num exercício isso. Deu o conjunto de solução da equação. Olha que equação é essa, hein? De quinto grau. Se a gente viesse aí alguns meses atrás, algumas semanas atrás, e apresentasse essa equação para você e falasse, resolva, você fala, não tem como, professor. Eu sei resolver a equação de segundo grau, Bhaskara, mas do quinto grau? Como assim? X à quinta mais 10x à quarta menos 6x ao cubo menos 176x ao quadrado mais 133x mais 294 igual a zero. Espera lá, eu estou falando aqui ó, que menos 7 é raiz dupla, tem multiplicidade de 2, e 2 é raiz simples. Opa! Então, se eu sei uma raiz dupla e uma raiz simples, eu já sei
3 raízes dessa equação. Eu posso aplicar Breuer-Ruffini 3 vezes e ir reduzindo o grau. Bom, grau 5, aplicou Breuer-Ruffini uma vez, vai cair para grau 4. Aplicou uma segunda vez, vai cair para grau 3. Aplicou uma terceira vez, vai cair para grau 2. E aí, grau 2 cai numa equação de segundo grau que você sabe resolver. Beleza? Então vamos lá. Coeficientes, 1, 10, menos 6, menos 176, 133, 294 e a primeira raiz, menos 7. Professor, mas não podia começar com a raiz 2? Podia. Você pode escolher qualquer raiz aí para começar e vai chegar no mesmo lugar, tá bom? Fica tranquilo, até aconselho você fazer esse teste depois. Baixo 1 vezes menos 7, mais 10 dá 3, vezes menos 7 dá menos 21, com menos 6 dá menos 27, vezes menos 7, até vou fazer essa conta na calculadora, né? Porque eu anotei aqui os resultados, mas eu não lembro de todas as contas separadamente. Então, menos 27 vezes menos 7 vai dar mais 189, menos 176, sobra 13. 13 vezes menos 7 dá menos 91, mais 133 dá 42. E 42 vezes menos 7 dá menos 294, mais 294 dá 0, como era de se esperar. Então, eu caí de grau 5 para grau 4. Poderia escrever assim, né? Eu tenho agora x mais 7, que multiplica x à quarta, mais 3x ao cubo, menos 27, x ao quadrado, mais 13x, mais 42. Tudo isso igual a 0. Mas o menos 7 é raiz dupla. Então, ele é raiz também de todo esse polinômio de grau 4. Posso aplicar o menos 7 de novo. Baixo 1 vezes menos 7, mais 3 dá menos 4. Vezes menos 7 vai dar mais 28, com menos 27 dá 1. Vezes menos 7 dá menos 7, com 13 dá 6. 6 vezes menos 7 dá menos 42, mais 42, 0, como era de se esperar. Então, agora eu posso escrever x mais 7 ao quadrado, e o que sobrou? X ao cubo, já reduzi 2 vezes o grau, menos 4x ao quadrado, mais x mais 6 igual a 0. Então, agora eu teria que resolver essa equação do terceiro grau. Poxa, mas a equação do terceiro grau ainda não é simples. Bom, mas eu conheço o 2 como raiz. Aplica Breuer-Ruffini uma terceira vez. E vê que eu vou aplicando um embaixo do outro mesmo, né? Para ser mais prático. Baixo 1 vezes 2, 2, com menos 4 dá menos 2. Vezes 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. Vezes 2 dá menos 6, mais 6 dá 0. Quem que é esse camarada aqui? Agora é um polinômio de segundo grau, né? X ao quadrado, menos 2x, menos 3. E as raízes dele aqui vão ser as outras raízes dessa minha equação. Então, eu tenho aqui x mais 7 ao quadrado, vezes x menos 2, vezes x ao quadrado, menos 2x, menos 3, igual a 0. Vou pegar essa parte agora do segundo grau, vou igualar a 0, vou resolver essa equaçãozinha. Uma equação simples, cuja soma das raízes é 2 e o produto menos 3. Números que somados dão 2 e multiplicados menos 3, menos 1 e 3. Aqui eu coloquei x3, x4, você pensa assim, ué, professor, mas não era para ter 5 raízes? Mas o x1, o menos 7, repetiu, né? Então eu já tinha lá o x1 menos 7, com multiplicidade 2, e um x2, que era 2. Achei aqui o x3 e o x4. Então, no meu conjunto solução, vão aparecer 4 raízes. Professor, mas tem que marcar alguma coisa para dizer que o menos 7 é uma raiz dupla? Não, não precisa marcar nada. Colocando em ordem, eu tenho isso aqui. Menos 7, menos 1, 2 e 3. É lógico que se eu tinha uma equação de quinto grau e eu tenho 4 raízes no meu conjunto de solução, a conclusão que eu tenho é que, sim, uma das raízes tem que ser dupla. Tem que ter uma raiz com multiplicidade 2. Escrevendo esta equação na forma fatorada do polinômio, eu teria x mais 7 ao quadrado, que multiplica x mais 1, que o menos 1 é uma das raízes, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3, tudo isso igual a 0. E se eu igualar cada um deles a 0, eu chego nas 4 raízes que ali estão. Beleza?
Para fechar a aula de hoje, vamos pegar um problema onde eu não conheço alguns coeficientes. Mas olha só o que ele diz aqui. Se menos 1 é raiz tripla da equação, uma equação de quarto grau, x à quarta mais x ao cubo, menos ax ao quadrado, menos bx menos c, determine os valores de a, b e c. Então a pergunta do problema é o a, o b e o c. Depois a gente até pode verificar quem é a quarta raiz dessa equação, já que ela é do quarto grau. Ela teria que ter aí 4 raízes complexas. Eu só escrevi uma raiz, que vale por 3, então falta uma quarta raiz, beleza? Vamos ao Brio-Ruffini. Coloquei ali os coeficientes literais, menos a, menos b e menos c. Tá? Então, baixo 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, mais 1 dá 0. 0 vezes menos 1 dá 0, soma com menos a, fica o menos a. O menos a, ao multiplicar pelo menos 1, muda o sinal, então vai ficar mais a, vai somar com menos b, vai ficar a menos b. Isso aí, multiplicado pelo menos 1, muda o sinal de novo, então fica menos a mais b, vai somar com menos c, vai ficar menos a mais b menos c. Pera lá, se o menos 1 é raiz, esse resto tinha que dar quanto? Tinha que dar 0. Então a primeira informação que eu tenho é que menos a mais b menos c é igual a 0. Consigo resolver isso? De jeito nenhum, né? Não tem como resolver isso daí simplesmente pelo fato que você não sabe nem o a, nem o b, nem o c. São 3 incógnitas, uma única equação. Bom, o que eu sei? Sei que o menos 1 é raiz tripla. Posso aplicar de novo o menos 1. Então, baixo 1, 1 vezes menos 1, soma com 0, dá menos 1. Vezes menos 1 fica 1, soma com menos a, então menos a mais 1. Vezes menos 1 vai mudar o sinal, então vai ficar o a positivo e o 1 negativo, e vai somar com isso aqui. Nota que aqui eu já tinha um a. Quando eu somar mais um a, vai ficar 2a menos b menos 1. Mas pera lá, isso aqui tinha que ser o quê? Tinha que ser 0, porque é o resto da divisão por uma raiz. Então 2a menos b menos 1 igual a 0. Nota que essa equação já é mais simples que a anterior, porque ela tem 2 incógnitas apenas. Porém, ainda assim ela não tem solução, né? Não tem uma solução única. Eu não vou conseguir resolver ela e achar um valor só para a e b, então volta lá para Brio-Ruffini e pensa, bom, menos 1 é raiz tripla, eu apliquei 2 vezes, posso aplicar uma terceira vez. Baixo 1, 1 vezes menos 1 dá menos 1, menos 1 com menos 1 dá menos 2, menos 2 vezes menos 1 vai dar mais 2, eu vou somar esse mais 2 com esse mais 1 que já tinha aqui, vai ficar mais 3, então fica menos a mais 3. Só que isso aqui também tinha que ser igual a 0. Ei, mas essa equação é simples. Menos a mais 3 igual a 0, soma o a no segundo membro, a igual a 3. Pronto. Achei que o a vale 3, eu posso juntar nessa equação 2 vezes a, então vai ficar 2 vezes 3, menos b menos 1. 2 vezes 3, 6. 6 menos 1 dá 5. O menos b está subtraindo, o contrário de subtração soma. b igual a 5. Achei o b. E volta então com a e b na primeira equação, certo? Vou trazer aqui a primeira equação, menos a mais b menos c. O a vale 3, o b 5. Menos 3 mais 5 dá 2. O menos c está subtraindo, o contrário de subtração soma. c igual a 2. Então tá aí. A minha equação original ela era x à quarta mais x ao cubo menos, que era menos a, né? Menos 3x ao quadrado menos 5x menos 2 igual a 0. E a sua forma fatorada vai ficar como? Bom, uma das raízes é o menos 1, só que ela é tripla, então é x mais 1 ao cubo. Quem é a outra raiz? Está aqui, ó. A outra raiz vai sair dessa equação x menos 2 igual a 0. A outra raiz é 2. Então eu posso escrever aqui isso vezes x menos 2 igual a 0. Essa é a forma fatorada da equação. E o seu conjunto solução é menos 1 e 2. Olhei para uma equação de quarto grau, mas apresentou 2 raízes na solução, ou as duas são raízes duplas, ou uma delas é raiz tripla. Essa é a conclusão que eu posso chegar.
O enunciado falou que o menos 1 era raiz tripla, o 2 é uma raiz simples. Beleza? Fechamos então essa primeira parte do estudo de equações polinomiais. Na próxima aula, nós vamos continuar falando de equações polinomiais e aprofundar esse nosso estudo. Beleza? Forte abraço e até a próxima aula.